Neemias. Nehemia. Capítulo 10. Os que confirmaram o pacto pondo seu selo nele foram Nehemiá, o governador, filho de Acalias e Zedequias, Seraías, Azarial, Irmial, conhecido por Jeremias, Pazur, Amarias, Malquias, Atus, Sebanias, Maluque, Arim, Meremote, Obadias, Daniel, Gineton, Baruque, Mesulão, Abial, Miamim, Maasias, Bilgai e Semaías. Esses são os sacerdotes. E os levitas: Jesuá, filho de Azanias, Binui, dos filhos de Enadade, Cadmiel e os irmãos deles. Sebanias, Odias, Quelita, Pelaías, Anã, Mica, Reobe, Asabias, Zacur, Serebias, Sebanias, Odias, Bani e Beninu. Os cabeças do povo: Parós, Paate-Moabe, Elão, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, Adonias, Bigvai, Adim, Ater, Isquial, Azur, Odias, Azum, Bizai, Arife, Anatote, Nebai, Magpias, Mesulão, Ezir, Mesesabel, Zadok, Jadua, Pelatias, Anã, Anaías, Oséias, Ananias, Assub, Aloés, Pilha, Sobeque, Reum, Azabná, Maazéias, Aías, Anã, Maluque, Arim e Baaná. O restante do povo: os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servos do templo e todos os que tinham se separado dos povos das terras ao redor para seguir a lei do verdadeiro Criador, junto com suas esposas, seus filhos e suas filhas, todos os que tinham conhecimento e entendimento, todos eles se juntaram a seus irmãos, os homens de destaque, e juraram sob maldição que andariam na lei do verdadeiro Criador, dada por meio de Moshe, o servo do verdadeiro Criador, e que obedeceriam cuidadosamente a todos os mandamentos de Iau, nosso rei, suas decisões judiciais e seus decretos. Não daremos as nossas filhas aos povos das terras ao redor, nem tomaremos as suas filhas para os nossos filhos. Se os povos das terras ao redor trouxerem suas mercadorias e todo tipo de cereais para vender no dia de Shabá, não compraremos nada deles, ou seja, nem no Shabá, nem nos dias sagrados. Também abriremos mão da colheita do 7º ano e perdoaremos as dívidas pendentes. Além disso, cada um de nós impôs a si mesmo a obrigação de dar anualmente o terço de um ciclo para o serviço da casa do nosso Criador. Para os pães da proposição, para a oferta de cereais regular e para a oferta queimada regular do Shabá e das luas novas, e para as festividades determinadas, para as coisas sagradas, para as ofertas pelo pecado, que fazem expiação por Israel, e para todo o trabalho da casa do nosso Criador. Também lançamos sortes quanto ao suprimento de lenha que cada casa paterna dos sacerdotes, dos levitas e do povo deve trazer nas épocas determinadas, anualmente, à casa do nosso Criador para ser queimada sobre o altar de Iau, nosso Criador, conforme está escrito na lei. E traremos todo ano à casa de Iau os primeiros frutos maduros da nossa terra e os primeiros frutos maduros de todo tipo de árvore, bem como os primogênitos dos nossos filhos e dos nossos rebanhos, conforme está escrito na lei, e os primogênitos dos nossos bois e das nossas ovelhas. Nós os traremos à casa do nosso Criador, aos sacerdotes que servem na casa do nosso Criador. Além disso, devemos trazer aos sacerdotes, nos depósitos da casa do nosso Criador, as primícias da nossa farinha grossa, as nossas contribuições, os frutos de todo tipo de árvore, vinho novo e azeite, junto com o 10º da produção da nossa terra para os levitas, pois são os levitas que recolhem em todas as nossas cidades agrícolas as 10ª partes do que plantamos. E o sacerdote, filho de Arão, deve estar com os levitas quando os levitas recolherem as 10ª partes, e dessas 10ª partes, os levitas devem oferecer um 10º à casa do nosso Criador, às salas do depósito. Pois é aos depósitos que os israelitas e os filhos dos levitas devem levar a contribuição dos cereais, do vinho novo e do azeite, e é ali que estão os utensílios do santuário, bem como os sacerdotes em serviço, os porteiros e os cantores. Não negligenciaremos a casa do nosso Criador. Neemias. Nehemia. Capítulo 11. Os príncipes do povo estavam morando em El-Shalaim, e o restante do povo lançou sortes para que, de cada 10 homens, um viesse morar em El-Shalaim, a cidade sagrada, enquanto os outros 9 ficariam nas outras cidades. Além disso, o povo abençoou todos os homens que se ofereceram voluntariamente para morar em El-Shalaim. Segue-se uma lista dos cabeças da província que ficaram morando em El-Shalaim. Os outros israelitas, sacerdotes, levitas, servos do templo e filhos dos servos de Shalmó ficaram morando nas outras cidades de Alda, cada um na sua propriedade, na sua cidade. Além disso,
Alguns do povo de Ialda e de Beniamim moravam em Ial-Shalaim. Do povo de Ialda havia Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarial, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalalel, dos filhos de Pérez, e Maazéias, filho de Baruque, filho de Colze, filho de Asaías, filho de Adaías, filho de Joiaribe, filho de Zacarial, filho do Selanita. Os filhos de Pérez que ficaram morando em El-Shalaim eram 468. Todos eles eram homens capazes. E do povo de Beniamim havia Salu, filho de Mesulão, filho de Joede, filho de Pedaías, filho de Colaías, filho de Maazéias, filho de Tiel, filho de Jesaías, e também Gabai Salai, 928. E Ual, conhecido por Joel, filho de Zicri, era superintendente deles, e Ialda, filho de Asenua, era o segundo em autoridade sobre a cidade. Dos sacerdotes: Gedaías, filho de Joiaribe, Jaquim, Seraías, filho de Uquias, filho de Mesulão, filho de Zadok, filho de Meraiote, filho de Aitube, líder da casa do verdadeiro Criador. E os irmãos deles, os que faziam o serviço da casa, 822. Adaías, filho de Jeroão, filho de Pelalias, filho de Anzi, filho de Zacarias, filho de Pazur, filho de Malquias, e seus irmãos, cabeças de casas paternas, 242. E Amassai, filho de Azarel, filho de Azai, filho de Mesilemote, filho de Imer, e seus irmãos, homens poderosos e valentes, 128. E o superintendente deles era Zabdiel, membro de uma família de destaque. E dos levitas: Semaías, filho de Assube, filho de Azricão, filho de Asabias, filho de Buni, Sabetai e Josabade, cabeças dos levitas que supervisionavam os assuntos externos da casa do verdadeiro Criador. Matanias, regente do canto, aquele que conduzia os louvores durante as orações, filho de Mica, filho de Zabdi, filho de Asaf. Bacbuquias, o segundo entre seus irmãos, e Abda, filho de Samua, filho de Galal, filho de Gedutum. Todos os levitas na cidade santa eram 284. Os porteiros eram Acube, Talmon e seus irmãos, que montavam guarda nos portões, 172. Os outros israelitas, sacerdotes e levitas ficaram em todas as outras cidades de Ialda, cada um na sua propriedade herdada. Os servos do templo ficaram morando em Ofel. Isiá e Gispa eram responsáveis pelos servos do templo. O superintendente dos levitas em El-Shalaim era Uzi, filho de Bani, filho de Asabias, filho de Matanias, filho de Mica, dos filhos de Asaf, os cantores. Ele supervisionava o serviço da casa do verdadeiro Criador. Pois havia uma ordem do rei em benefício deles, e havia uma provisão fixa para as necessidades diárias dos cantores. E Petaías, filho de Mesesabel, dos filhos de Zerá, filho de Ialda, era o conselheiro do rei em todos os assuntos referentes ao povo. Quanto aos povoados e seus campos, alguns do povo de Ialda foram morar em Kiriat-Arba e nas suas aldeias dependentes, em Dibom e nas suas aldeias dependentes, em Jecabzeu e nos seus povoados, em Jesuá, em Moladá, em Bet-Pelete, em Azar-Sual, em Berseba e nas suas aldeias dependentes, em Ziclag, em Meconá e nas suas aldeias dependentes, em Rimon, em Zorá, em Jarmute, em Zanoa, em Adulão e nos seus povoados, em Laquis e nos seus campos, e em Azeca e nas suas aldeias dependentes. Eles se estabeleceram desde Berseba até o vale de Inom. E o povo de Beniamim ficou em Geba, em Micmais, em Aija, em Betal e nas suas aldeias dependentes, em Anatote, em Nobe, em Ananias, em Razor, em Ramá, em Gitaim, em Adide, em Zebuim, em Nebalate, em Lode e em Ono, o vale dos artesãos. E algumas das turmas de levitas de Ialda foram designadas para Beniamim.